tema de hoje, nós vamos falar sobre família, o papel dos pais e o papel dos filhos. Eu falei isso algumas vezes, em algumas oportunidades. Meus irmãos, eu quero repetir o que eu estou dizendo aqui. Olha, é muito bom e muito importante nós vermos os nossos filhos crescendo, sonhando com eles se tornar doutores, advogados, terem carreiras brilhantes. Mas, meus irmãos, para uma mãe, para um pai cristão, eu tenho certeza que o coração enche de alegria de ver um filho formado, de ver um filho num bom emprego, de ver um filho empresário. Mas, meus irmãos, a alegria maior virá nos nossos corações de saber que os nossos filhos vão morar no céu. A nossa alegria maior deve vir de saber que os nossos filhos estarão conosco na eternidade. Então, não vale a pena nós ganharmos o mundo inteiro e ficarmos com pesar no nosso coração, pensando que poderíamos ter dedicado mais tempo de falar do amor de Jesus aos nossos filhos. Então, eu quero que pensem sobre isso, reflitam sobre isso, o quanto é importante o coração dos nossos filhos receberem a palavra de Deus. Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias, um texto de Efésios, capítulo 6. Efésios capítulo 6, a partir do verso 1. Amém? Todos acharam? O texto diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, o bem mais precioso que temos na terra, nossa família. Pedimos ao Senhor que através do Espírito Santo nos fortaleça nessa noite. Abra os nossos olhos espirituais, nos dê fôlego novo, Pai, para lutarmos pelas nossas famílias e abençoar famílias ao nosso redor. Que nós possamos, em nome de Jesus, Pai, olhar, ver e cada dia mais crer na sua misericórdia, graça e amor. Nós sabemos, ó Pai, que nós estamos lutando aqui, mas não podemos lutar sozinhos. O Senhor é a nossa força. O Senhor é que vai guiar os nossos passos. A sabedoria que nós precisamos vem do Senhor. Nós não podemos fazer nada sozinhos, Pai, e muito menos criar os nossos filhos da forma que precisamos. Então nos oriente, visita os nossos corações, as nossas vidas, e que nós possamos, Pai, não guardar esse conhecimento só para nós, aprender, ter o desejo também de ensinar, auxiliar aqueles, ó Pai, que não têm esses princípios, esses conhecimentos, para que as suas vidas também possam prosperar. Em nome de Jesus oramos, amém. Meus irmãos, esse texto aqui que acaba de ser lido, fala da obrigação dos filhos. E meus irmãos, nós precisamos entender que desde pequenos os nossos filhos precisam entender que eles têm um lugar na família, eles têm obrigações na família, eles têm ali o que fazer. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos pensar que muitas vezes equivocados, nós vamos pensar que as crianças não são capazes de aprender a palavra de Deus. Mas essas mesmas crianças aprendem a fazer equações dificílimas. E nós precisamos entender, meus irmãos, que da mesma espécie de conhecimento que da escola oferece, nós também podemos oferecer, mas de uma forma espiritual e conhecimento que eles vão levar para a vida inteira. Eu vou fazer aqui um desafio, eu vou começar um versículo e a igreja vai terminar o versículo. Pode ser? Ensina a criança no caminho em que ela deve andar,
Meus irmãos, vocês acreditam quando vocês falam esse versículo? Precisam crer de todo o coração, porque quando nós olhamos para isso, nós vamos ver coisas muito importantes. Eu lembro de lições de quando eu era menor do que o Miguel, da escola bíblica dominical. E isso, meus irmãos, é algo que acontece com todos. Isso não é uma coisa que só acontece comigo. Às vezes, muitas vezes, nós vamos ouvir testemunho de jovens que estavam perdidos no mundo. Então, é muito importante a criança viver todas as fases da vida, brincar, jogar futebol, videogame, estar atualizado, antenado com o mundo. Mas nunca podemos negligenciar a palavra de Deus aos nossos filhos. Nós vamos olhar e o mundo está de cabeça para baixo. Ontem, eu olhando as notícias, fui ver que na Europa, Inglaterra, Polônia, até no Japão, o mundo nesse momento está fazendo manifestações enormes nas ruas, querendo tomar seus países de volta, porque foram tomados pela religião dos muçulmanos. A Inglaterra, o berço do evangelho no mundo, foi o país que evangelizou a Nova Inglaterra, que hoje conhecemos como Estados Unidos da América, o país mais protestante do mundo. A Inglaterra hoje é um país pós-cristão. Já tem lá uma enorme quantidade de muçulmanos, pessoas que não professam a fé em Jesus Cristo, pessoas que odeiam os cristãos. E aí nós vamos ver que aquela multidão nas ruas exatamente porque chegou em um momento em que aprovaram-se leis que davam todos os direitos para o imigrante, mas essa semana passada um senhor de quase 70 anos foi preso porque estava pregando o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, próximo de um hospital. Então um cristão é preso porque está pregando, enquanto uma religião que não faz parte daquele país, pessoas que não fazem parte daquele país, invadiram o país, estão tomando o país. A Polônia também se levantou, foi para as ruas. O Japão, que não é um país conhecido por religião, também está em protesto. Meus irmãos, quando nós olhamos para essa situação, nós vamos pensar: algum momento houve falhas, em algum momento houve negligência, em algum momento houve um amolecimento dos cristãos nesses lugares. Meus irmãos, nós não temos que enfrentar religiões, nós não temos que brigar com religiões, mas nós precisamos entender que a nossa fé, ela não pode ser negociável. A nossa fé, ela precisa estar acima de todo e qualquer princípio que o mundo traz, ou intenção que eu sou um cidadão do céu. Eu quero que vocês também creiam nisso de todo o coração, mas enquanto estivermos aqui, nós temos que viver de uma forma em que estamos fazendo. Então que o nosso país não chegue a esse patamar que nós estamos vendo na Europa. Preocupada com isso, porque as palavras de Jesus são bem claras a respeito dos cristãos. Muitas vezes as pessoas querem que os cristãos sejam agradáveis ao mundo. Nós precisamos ser pessoas conhecidas pelo nosso testemunho, pessoas que prezam pelos valores da família, mas nós não podemos negociar o evangelho para que o mundo se sinta agradável conosco. Porque Jesus falou, e eu acredito nas palavras de Jesus: bem-aventurados seremos quando formos odiados por causa do nome dele. Ele falou que nós teríamos aflições desse mundo, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então nós não estamos aqui nesse mundo para simplesmente ver a bonança, ver tudo certo no seu lugar. O mundo jaz do maligno, não tem nada no lugar, está tudo fora do lugar. Tudo conspira e luta contra os princípios da igreja, contra os princípios cristãos e principalmente os princípios da família. Meus irmãos, a família é a instituição mais atacada o tempo todo. Nós vamos ver que o tempo todo a igreja recebe ataques. Sabe por quê? Nós não revidamos. Sabe por quê? Porque Jesus, ele nos deu o exemplo de ser levado como ovelha muda ao matadouro, porque a justiça que iria vir sobre as nossas vidas estava na sua morte. Mas Jesus, tendo morrido, nenhum de nós precisa mais morrer em sacrifício de ninguém. Então que nós nos apoiemos no sacrifício de Cristo e vivamos com coragem para falar, nos posicionar em todos os lugares. Nós não precisamos debater, brigar com ninguém, mas precisamos nos posicionar
Nós somos cristãos, cristãos são conhecidos por sua coragem. No Coliseu, quando os cristãos eram jogados lá para ser devorados pelos leões, eles não imploravam, eles não ficavam de forma alguma mostrando medo, eles mostravam fé. Enquanto os leões devoravam os cristãos, eles adoravam o Senhor. Então que nós possamos olhar para os nossos irmãos que morreram em nome dessa fé que nós vivemos, e que possamos jamais negociar, abrir mão e muito menos nos acovardar. E quando eu estou falando isso, meus irmãos, isso está acontecendo dentro do lugar onde vivem as nossas crianças. Hoje o país, o cenário escolar, muitas vezes não dá muita atenção à questão da fé, à questão da família, e fica tentando agradar a todos. E até a nossa Constituição de 1988, lá está bem claro que é família: pai, mães, filhos. Meus irmãos, nós não temos nada contra aquilo que as pessoas desejam viver nas suas vidas, mas para nós isso é a verdade, para nós essa é a nossa fé. Então, se alguém quer respeito da nossa parte, também nos respeite, porque nós temos que viver essa fé de forma absoluta. Então vamos criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, vamos criar os nossos filhos com os princípios bíblicos, porque são os melhores e são os verdadeiros. Então, meus irmãos, isso é importante, nós falarmos sobre isso, pensarmos sobre isso. Nós vamos olhar o tempo todo, família, família, e isso é importante sim, e cada um tem um papel dentro da família. Os filhos devem honrar os seus pais, não é verdade? Meus irmãos, quando nós olhamos aqui, o versículo 1: filhos, obedeceis aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Meus irmãos, olha só, eu já falei isso tantas vezes que eu acredito que todos saibam. Eu trabalhei um tempo com dependentes químicos. Meus irmãos, as histórias parecem que são repetidas. Quando você vai ouvir um que está arrependido e quer ajuda, ele simplesmente fala: eu não dei ouvido à minha mãe, eu não dei ouvido ao meu pai. E aí? A promessa foi quebrada. O princípio foi quebrado. A mãe fala: não anda com fulano, não vai em tal lugar, olha, não faz isso, não deixa de fazer seus compromissos, não deixa de fazer suas tarefas. E aí o filho que não obedece à mãe, o filho que não obedece ao pai, ele está saindo debaixo da proteção desse princípio. Porque honra pai e mãe para que se prolonguem os seus dias nessa terra. Meus irmãos, quando nós olhamos um jovem sendo assassinado, dificilmente é uma bala perdida ou foi um engano. A maioria das vezes é um envolvimento que aquele jovem criou, os relacionamentos que aquele jovem decidiu viver, e muitas vezes diferente daquilo que os pais e as mães orientam. Na minha época, eu olhava, eu sendo criança, via todas as crianças fazendo aquilo e falava para minha mãe: mas todo mundo está fazendo. Minha mãe falava: você não é todo mundo. Minha mãe tinha uns beliscão doído, viu mesmo? Mas foi muito bom. Então, quando nós olhamos para isso, nós vamos entender que o pai e a mãe são aqueles que Deus confiou para cuidar das crianças. E ninguém pode contestar isso. O Estado não manda nas nossas crianças e nunca deve mandar. A escola vai ensinar as matérias que tem lá no currículo para serem ensinadas. Educação, princípios, eles vão aprender em casa conosco. Aquela criança que é educada na escola, ela aprendeu em casa. Aquela criança que tem um comportamento bom, aprendeu em casa. A criança que respeita os mais velhos, aprendeu em casa. Então, professores, aqui nós temos algumas professoras, né? Então, as professoras, elas não têm obrigação de educar os nossos filhos, não, somos nós. Nós não podemos terceirizar. Ali tem 2 professoras, 3 professoras, 4 professoras. Lá no fundo tem o eu também, que é professor. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos ensinar isso também para os nossos filhos, porque se nós não ensinarmos, eles não vão aprender. Vai ser uma geração com vazio. Hoje nós olhamos para as pessoas e às vezes, na minha época, quando eu era criança, se eu falasse para uma pessoa mais velha a palavra você,
A minha mãe me olhava com a cara, o meu pai me olhava com a cara, então tinha que ser senhor e senhora, porque é sinal de respeito. Então, a gente olha para essas coisas e vê que isso cultiva o respeito dentro do coração das crianças. Olhar para o mais velho em sinal de respeito e chamar de senhor. O pai, a mãe, deve ser chamado de senhor e senhora. É o respeito. Os tios, as tias, avós, nada de você. Eles vieram da geração a qual eu vim também, e eles vão entender que quando é chamado de senhor e senhora, isso é respeito. Então, meus irmãos, tudo isso que eu estou falando aqui é coisas que são simples, são cotidianas, mas que muitas vezes, se não falarmos de novo, não repetirmos, isso vai se perder. Meus irmãos, o respeito dentro de casa, eu quero falar agora com os pais. E vós, pais, não provoquei vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina, na demonstração do Senhor. Meus irmãos, eu já ouvi muitos pais dizer isso, e eu de forma nenhuma vou chamar a atenção dos pais por causa disso. Fala assim, eu quero ser um amigo do meu filho. Meus irmãos, seu filho vai ter um monte de amigo, ele precisa de um pai. Ele precisa de um pai que dê exemplo, ele precisa de um pai que proteja, ele precisa de um pai que ele olha assim e fala, meu pai está ali. E ele sinta seguro, porque o pai está lá. Os amigos, eles vão passar. Os amigos é um relacionamento diferente da paternidade. A paternidade, ela precisa ser vivida. Os filhos precisam olhar para o pai e ver o pai. Aquele que vai puxar a orelha se for necessário, vai corrigir se for necessário, mas que também vai apoiar, amar e está ali o tempo todo. As crianças, elas vão aprender, meus irmãos, aquilo que nós fazemos, aquilo que eles veem. Eles não vão aprender aquilo que nós falamos ou impomos. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Mas o exemplo está de acordo. O sacerdote da casa, meus irmãos, é aquele que é responsável. É a coluna que sustenta a casa. E nós precisamos entender isso. Que quando tentam enfraquecer a liderança do homem dentro dos lares, querem enfraquecer não só a liderança do homem, mas querem enfraquecer as famílias. Porque quando não existe esse esteio, essa firmeza dentro do lar, o lar fica enfraquecido. Geralmente nós vamos olhar e ver que as pessoas observam muito uma família. Meus irmãos, eu trago um dado aqui um pouco estranho, mas que me chamou muita atenção. Nos Estados Unidos fizeram um documentário e esse cidadão, salvo engano, está no corredor da morte. Ele decidiu participar desse documentário. E esse documentário é sobre pedofilia. Então perguntaram para aquele pedófilo como que ele escolhia suas vítimas. O pedófilo falou pelo pai. Quando falou pelo pai, me chamou muita atenção. Porque o pedófilo falou, eu jamais vou olhar para uma criança como vítima se o pai dessa criança para mim for uma ameaça. Porque ele sabe que ele corre mais risco de vida do que a própria criança que ele vai tentar fazer de vítima. Então isso é importante. As pessoas precisam olhar e enxergar no pai a masculinidade, a coragem, a vontade de lutar. Porque uma mãe, eu sei que vai fazer isso, um pai vai fazer isso, mas que as pessoas possam olhar e não ter dúvida. Então, aqueles predadores de crianças, eles olham e quando vê um pai que é uma ameaça para eles, eles desistem daquela criança. Então, meus irmãos, muitas informações aqui, mas todas vai levar somente a um caminho. A criança precisa olhar para o pai e se espelhar no pai, falar, eu quero ser igual ao meu pai. Nós precisamos olhar e entender isso. Os nossos filhos vão ter um monte de heróis, meus irmãos, e não tem nada, nenhum problema. Eles vão olhar nos videogames, vão olhar na Marvel, mas o importante é ele saber que existe um herói de carne e osso que mora dentro da casa dele. E na hora que o negócio apertar, é só gritar aquele nome gostoso, né? Pai! Não é assim? Quem aqui já falou isso? Ô pai! Já falou? Resolveu? Meus irmãos, o papel do filho
é ele estar dentro da casa e ele honrar seu pai e sua mãe. Olha só, muita gente fala sobre questão de atividades com as crianças hoje em dia. A nossa legislação não permite mais crianças trabalharem, né, meus irmãos? A verdade é essa. E isso criou um vácuo muito grande na nossa sociedade. Criou um vácuo tão grande que as pessoas agora que começaram a perceber. Convenceram a nós, convenceram os nossos pais que eles tinham que morrer de trabalhar para que nós pudéssemos ter uma faculdade. Aí agora nós vamos ver homens, mulheres com 2, 3 faculdades, mas que não sabem fazer coisas práticas. Os mecânicos estão subindo, torneiro mecânico está sumindo. Aí nós não estamos vendo as pessoas, não tem peça de reposição. Você vai arrumar seu carro, você chega lá, o mecânico tem 50, 60 anos, ele vai morrer e quem vai substituir ele? Porque antes era assim. O pai ia para o serviço, levava o filho, colocava o mecânico, colocava o filho para lavar uma peça, colocava o filho para aprender o nome da ferramenta. E quando ele estava com 12, 13, 14 anos, ele já estava montando no carro, desmontando o motor e já tinha tomado gosto por uma profissão. E hoje, uma profissão que antigamente, às vezes era até um pouco assim discriminada, hoje é uma das mais valorizadas, a profissão de pedreiro. Faz um orçamento com o pedreiro, depois você me conta. Você tem coragem de zombar da profissão dele? Então, as coisas estão mudando e a mudança que está acontecendo muitas vezes não está sendo percebida pelas pessoas. E o pai, enquanto ele estava ensinando o filho, ele não estava só ensinando a profissão, ele estava convivendo e estava sendo um exemplo para o filho. E isso, meus irmãos, é um laço que não quebra. O meu pai é tapeceiro, ele era tapeceiro antes de eu nascer. Dos meus 14 até os 16 anos eu também fui tapeceiro com ele. E eu vou falar, meus irmãos, muitas vezes eu ia trabalhar com meu pai para poder passar mais tempo com ele. Meu pai e minha mãe se separaram aos meus 13 anos. E isso me fez muita falta. Agora, meus irmãos, quando nós olhamos para tudo isso, isso é importante o que nós estamos falando? É sim, é importante. Precisamos pensar sobre isso. Como que vamos fortalecer a nossa família? Estava conversando com o Rinan essa semana aí, o Rinan está reformando um Fusca. Eu falei, Rinan, eu também estou com vontade de reformar um carro velho. Falei com o Arthur amou a ideia, né? Aí estamos pelejando aí. É um projeto que eu não sei se termina com 15 anos ou com 20 anos, mas é um projeto que nós temos e é uma forma de passar tempo com os filhos. Esse dia eu falei com a irmã Carleusa disse que o Célio tinha levado os filhos para pescar. Falei, ótima experiência. Não pode crescer sem aprender a pescar não, viu? Tem que aprender a pescar. Quem não aprendeu a pescar aí tem que aprender. Meus irmãos, tudo isso vai fazer diferença. Esses momentos fazem diferença. Você pode forçar na sua memória, nesse exato momento, que você vai lembrar de momentos da sua infância, que você passou com seu pai, passou com sua mãe, que até hoje estão vivos na sua memória. Então isso nós precisamos deixar nos nossos filhos, porque lá na frente eles vão ter um exemplo, eles vão ter onde recorrer, os seus pensamentos não vão estar soltos, aleatórios, pensando na internet, no momento que apertar. Será o que minha mãe faria no momento desse? Será o que o meu pai me diria? E isso vai fazer toda a diferença. Agora, meus irmãos, vamos pensar paternidade. Meus irmãos, nós não podemos ignorar uma parte da nossa sociedade que cresceu dentro de uma família sem estrutura. E muitas vezes, meus irmãos, das nossas igrejas vão chegar famílias, pessoas que viveram sem estruturas porque não conheciam os princípios de Deus. E nesse momento, seremos nós que vamos ajudar essas famílias, porque existe um pai que não desampara. O nosso Senhor é o maior de todo pai que um filho pode ter. Eu conheci várias pessoas que falaram para mim, pastor, eu não conheci meu pai. E quando eu expliquei sobre a paternidade bíblica, eles falavam assim, hoje eu me sinto adotado. Então isso é importante, meus irmãos. E quando nós olhamos para isso, o papel dos filhos, o papel do pai e uma família forte, tem o que no centro, meus irmãos? Jesus. Ame Jesus e depois ame seus filhos. Tenha uma vida com Jesus e depois tenha uma vida com seus filhos. Porque com certeza, se você olhar com o olhar de Jesus para os seus filhos, eles serão muito abençoados.
Meus irmãos, uma pergunta: o que fortalece a família? Nós sabemos o que enfraquece, eu falei sobre isso, não falei? Essas coisas que estão sendo esquecidas, os hábitos, o tempo dedicado está sendo esquecido. Agora, o que pode fortalecer uma família? Eu tenho uma lista aqui, meus irmãos, e eu vou passar para vocês. Oração, perdão, diálogo, palavra de Deus, presença do Espírito Santo. O Salmo 127, versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se Deus não estiver na nossa construção, nossa casa pode cair a qualquer momento. Se o Senhor não for a coluna mais forte, meus irmãos, o vento pode vir e derrubar tudo. Mas se a coluna for o Senhor e for forte, vai vir vento, vai vir tempestade, terremoto, e ela vai continuar de pé. Talvez de vez em quando vamos ter que trocar algumas janelas, trocar algumas telhas, mas reformas fazem parte do processo. Meus irmãos, restauração para as famílias. Talvez quando eu estou falando aqui, tem uma coisa que você lembra aí, uma coisa que você pensa. Pode ser o Senhor falando com você. Pode ser o Senhor te lembrando que ainda tem tempo, que ainda dá tempo e tem muito para aproveitar. A restauração para as famílias. Talvez existam hoje pais afastados dos filhos, casamentos frios e lares sem diálogos. Mas, meus irmãos, Deus é especialista em restaurar famílias. Joel 2,25 diz o seguinte: restituei-vos os anos que lhe foram consumidos. Você já deve ter assistido algum filme em que um pai, uma mãe perdeu a infância dos filhos e depois tenta reconquistar aquele tempo. Tem como voltar atrás? Não tem, mas tem como ter um começo dali. E pode ser os melhores anos da sua vida, pode ser os melhores dias da sua vida. Mas nós precisamos entender da lista que eu acabei de passar: oração, perdão, diálogo, palavra de Deus e presença do Espírito Santo. Meus irmãos, quando eu falo sobre família, eu falo de algo que Deus ama. Eu falo de algo que nós precisamos amar. Por que Deus ama? Deus instituiu a família. E se nós não valorizarmos a família, como será? Meus irmãos, eu sempre digo isso. Deus, Ele não quer o final de nenhuma família. Mas nós vamos ter na nossa caminhada um encontro com famílias que estão despedaçadas. E qual será o papel da igreja? Ajudar a restaurar. Ajudar a restaurar, apoiar. E nessa restauração, nós também somos curados, abençoados, em ver Deus agindo e fazendo no meio dessa família. Então, o bom é que a família permaneça firme dentro dos princípios de Deus. Mas se algum determinado acontecer algo que quebre essa família, o Senhor é especialista em restaurar. Então não vamos dizer: existe algo que não tem conserto. As pessoas dizem aí que tem jeito para tudo menos para a morte. Aí nós vimos Jesus, conhecemos Jesus, que veio e resolveu esse problema para nós. Para nós cristãos, a morte não é o fim. Então, pensando na eternidade, que nós possamos desejar ver os nossos filhos crescendo e desejando a eternidade, meus irmãos. Que aqui dessa igreja saiam doutores, que aqui saiam ótimos profissionais, mas que todos saiam também para morar no céu. Meus irmãos, não esqueça de orar pelos seus filhos. Não esqueça de orar pela conversão dos seus filhos. Não esqueça pela proteção dos seus filhos. E os pais, essa missão é especial para nós. As mães ficaram de fora. Só falei de filhos e pais. Tem lugar para vocês também, minhas irmãs. As irmãs são responsáveis por fazer o lar ser um lugar onde a gente quer estar sempre presente. Onde os filhos se sentem seguros, os maridos se sentem amados. E cada um cumprindo o seu papel dentro da família.
ela vai funcionar e será um lugar de paz. Meus irmãos, eu não sei se vocês passaram por isso, mas às vezes a gente está no trabalho ou fazendo alguma coisa, a gente está pensando em voltar para onde? Para casa. Mas na verdade a gente não está pensando em voltar para casa. A gente está pensando em voltar para a família, para o lar. Porque se não tiver uma família lá, a gente não precisa ter pressa. Mas a gente vai esperar aquele momento que chega e olha para a nossa família e vê que está tudo bem. Então Deus, Ele faz isso nas nossas vidas, e aqui vários exemplos que foram dados, é para que nós possamos colocar no coração e viver essas coisas. Nós precisamos pensar sobre isso. E meus irmãos, de quem é o projeto família? Então, se é um projeto de Deus, Ele confiou que nós edificássemos, o que nós vamos fazer? Trabalhar. Então, e não é só o mês de maio, meus irmãos. O mês de maio nós focamos a família, mas o ano todo, todos os dias, nós precisamos orar, pensar, viver, lutar pela nossa família. Quando eu penso nos testemunhos que eu já ouvi, meus irmãos, alguns ficam até repetidos, mas são aqueles que mais me marcam. Tem um irmão de Goiânia, que eu ouvi ele sempre pregar, levava ele para pregar lá em Caldas Novas. Esse irmão, meus irmãos, é uma das pessoas mais humildes que eu já conheci na minha vida. E ele não tem um cargo, assim, que é algo simples de se conquistar. Ele é um juiz. E até hoje, meus irmãos, ele dá aula na escola bíblica da igreja dele. E se eu não falar para os irmãos, se algum dia ele vier aqui, ninguém vai saber que ele é um juiz. Ele não fala isso para ninguém. Ele gosta de ser chamado de irmão. Então, ele levou um rapaz e pediu que esse rapaz testemunhasse diante da igreja. E esse rapaz, ele foi alcançado dentro de um centro de recuperação. Eu falo rapaz, mas ele já era um senhor de 50 anos. Ele foi alcançado dentro de um centro de recuperação. E ele era uma pessoa que odiava crente. Mas ele tinha uma mulher que era crente. E ele tinha uma mulher que não desistiu de orar. Então, no testemunho, ele conta o quanto ele ficava bravo quando ela marcava um culto na casa deles. Ele entrava para dentro do quarto e trancava a porta. E ela insistia em marcar. Com o tempo, ele começou a ouvir algumas coisas, mas devido ao vício que ele tinha, ele foi parar no centro de recuperação por causa da bebida alcoólica. E quando ele chega lá, ele conta isso, ele fala: eu fiquei trancado dentro do quarto várias vezes, para não olhar na cara dos crentes. Agora eu chego aqui, quem que é as primeiras caras que eu vejo? Os crentes veio cá falar comigo, os crentes veio cá pregar, os crentes veio orar por mim, os crentes veio cá pregar de novo, veio orar por mim de novo. As únicas pessoas que eu tinha para conversar eram os crentes. Aí quando eu vi, estava na hora de eu virar um crente também. Essas são as palavras desse rapaz, dando seu testemunho. Então eu penso sobre isso, meus irmãos. Aquela família estava quebrada. Tinha um homem que não queria nada com Deus, que não cumpria o seu papel dentro de casa, era um alcoólatra, mas a esposa de joelhos conseguiu o milagre de Deus sobre a vida da sua família. E é isso que nós precisamos pensar o tempo todo. Não desista de orar pela sua família. Não desista de orar por aqueles que você ama. Meus irmãos, agora para concluir, a família é um presente de Deus. Jesus veio para restaurar lares e trazer reconciliação. Hoje Deus está chamando famílias para voltar ao altar. Meus irmãos, nós no final, irmã Silvana, nós temos a apresentação, né? Mas meus irmãos, depois desse momento nós teremos a apresentação. Mas eu queria